Olá, internautas. Pastor Jonias, lição 3 do quarto trimestre de 2015, revista da Escola Dominical CPAD. O tema: Deus os criou, homem e mulher. O objetivo geral: evidenciar o fato de que Deus criou o homem e a mulher. Texto áureo: e de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17 e 26. Verdade prática: Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para que o amemos e vivamos para a sua glória. A narrativa bíblica nos remete a inferirmos imagens assim: um paraíso, o Éden, um lugar aprazível, uma maravilha, um lugar pitoresco. Deus criou para o homem habitar e ser feliz ali. A inocência fazia com que não precisasse de roupa, mas já estava ali algo pernicioso para perturbar. O homem inocente não poderia participar da árvore do bem e do mal. Ali já estava a serpente, Satanás, que havia descido do céu, e agora tentava enganar o casal. O Éden e os 4 rios que nasciam do Éden, rio que banhava o Éden e que regava as plantas. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Ele percorria toda a terra de Avilar, onde existia ouro. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o 4º rio é o Eufrates. Narrativa bíblica do capítulo 2, versículo 10 a 14 de Gênesis, o livro dos começos. Em sua obra Antiguidades Judaicas, livro 1, capítulo 1, no parágrafo 4, Flávio Joséfo, historiador judeu que viveu no século I, relata: o jardim era regado por um grande rio que o rodeava completamente e se dividia em 4 outros rios. O primeiro desses rios, chamado Pison, que significa plenitude, e ao qual os gregos chamam Ganges, corre para a Índia e desemboca no mar. O segundo, que se chama Eufrates, em nossa língua significa dispersão ou flor. E o terceiro, a que chamam Tigre ou Diglate, que significa estreito e rápido. Ambos desembocam no Mar Vermelho. O quarto, de nome Gion, que significa que vem do Oriente, é chamado Nilo pelos gregos e atravessa todo o Egito. Aqui estão os 4 rios que nascem do Éden. A origem é o Éden, na antiga Mesopotâmia. O Éden não existe mais. A Mesopotâmia antiga não existe mais, mas ali está o lugar aonde Deus criou o jardim do Éden, o lugar pitoresco para a habitação do homem. Como o homem foi criado? A matéria-prima do homem. Deus, ao cabo de toda a criação, ele resolveu coroar esta criação com uma obra espetacular, que seria a criação do homem. A matéria-prima seria a própria argila, o barro, da terra. Ele foi tomado. O homem foi tomado do pó e vai voltar para o pó. Sopro divino. Deus deu o sopro
e deu-lhe espírito, e ele passou a ser alma vivente. Adão, um ser imortal. A partir de então, ele seria imortal, teria começo, mas não teria fim, porque o sopro de Deus estava nas suas narinas, dando-lhe espírito de vida. A missão do homem seria tríplice: governar a terra, cultivar o solo, guardar o jardim que o Senhor plantara. Missão tríplice. Este ser especial que Deus havia criado agora estaria assumindo as rédeas do mundo. Ele governaria sobre os animais do campo, sobre as aves dos céus e sobre os animais e peixes do mar. Ele é a coroa da criação, com tríplice missão: cuidar daquilo que Deus havia feito, governar, cultivar o solo. Aleluia! A criação da mulher. O homem sozinho estaria em estado de solidão. A solidão do homem não ficava bem aos olhos do Todo-Poderoso. Ele resolveu criar a mulher, que seria algo necessário para complementar o homem. O homem sozinho estaria vivendo na solidão e não teria sentido algum. Mas Deus sapiente que era, resolveu criar a mulher. Ele foi um verdadeiro anestesista. Faz a anestesia antes de tudo. Como cirurgião perfeito, ele entra em ação. Geneticista perfeito. Como anestesista, ele faz cair um pesado sono sobre Adão. Aí ele retira, faz a cirurgia perfeita, retirando a costela de Adão e fazendo a aplicação na mulher, criando a mulher da costela de Adão. E a principal característica da mulher seria adjunta, adjutora, auxiliar, tornezeleira, aquela que estaria do lado de Adão para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para dar um auxílio especial. Essa seria a característica principal da mulher: auxílio, ajuda. Não foi tirada dos pés para que não fosse pisada pelo homem. Não foi tirada da cabeça para que ela não governasse sobre o homem, mas foi tirada do lado, da costela, para que pudesse ser uma adjutora que pudesse estar do seu lado. Aleluia! A mulher é a obra cabalizada de Deus para o homem. É a coroa do homem, é a glória do homem. E a coroa da criação seria o homem. No terceiro ponto, a instituição do casamento. No Éden foi feito o primeiro casamento, a união da mulher com o homem, de Adão com Eva. O casamento precisava ser nos moldes da monogamia, da heterossexualidade e da indissolubilidade. Casamento monogâmico, ou seja, o casamento se daria com uma única pessoa. A poligamia não estava nos planos de Deus. Ela seria abominável ao Senhor. O homem se casar com várias mulheres ou vice-versa. Uma mulher se casa com um homem e um homem com uma mulher. Heterossexual significa que o casamento se daria com sexo diferente. A partícula hetero significa diferente, sexo diferente. É masculino e feminino que se casa. Não fica bem aos olhos de Deus o casamento se dando no mesmo sexo. A homossexualidade é abominável ao Senhor. E a indissolubilidade, ou seja, o casamento seria indissolúvel, jamais poderia ser desfeito. O casamento só poderia ser desfeito em 3 situações: no caso de haver abandono, morte ou infidelidade. A infidelidade conjugal, uma vez perdoada, pode prosseguir o casamento. No capítulo 19 de Mateus, e o versículo 9, versículos 6 a 9, nós vamos ter ali Jesus falando que por causa da prostituição
poderá ser desfeito o casamento, ou seja, ocorrer o divórcio. O casamento é indissolúvel. Aquilo que Deus juntou não separe o homem. Então nós temos a nossa lição nos encaminhando a esta realidade. Como o homem foi criado. É de encher os olhos do paraíso que o Senhor reservou, que o Senhor criou, que o Senhor plantou. Aleluia. Ali ele usou a matéria-prima, a argila, para criar o homem. Um ser imortal. Com o sopro divino, ele imortalizou o homem com a missão de plantar, cuidar do jardim e cultivar o solo. Vendo que não era bom o homem ficar só, ele criou a mulher. O homem na solidão seria consolado e ajudado pela criação da mulher. Ele entrou em ação como um verdadeiro cirurgião, anestesista, o geneticista, que soube dar a dose certa de sono para anestesiar Adão e fazer a cirurgia, e fazer a aplicação da cirurgia, pegando a costela e formando a mulher. Com a principal característica que seria de tornozeleira, adjunta, auxiliar. Instituiu o casamento, o primeiro casamento, nos moldes da monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Em que dia da obra divina o homem foi criado? O homem foi criado no sexto dia. Porque Deus criou o ser humano. O homem foi criado para uma tríplice missão: governar a terra, cultivar o solo e guardar o jardim que o Senhor plantara. Qual a principal característica da mulher em relação ao esposo? Criou Eva para estar ao lado de Adão, auxiliar, adjutora. Aleluia. Quais as características do casamento? Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Por que é importante conhecermos esta verdade? Pelo fato de que existem muitas falsas teorias e mentiras a respeito da origem da vida humana e do casamento. Que o Senhor nos abençoe, que possamos estar numa próxima oportunidade, dando sequência às nossas lições da revista da Escola Bíblica Dominical.